Justiça concede divórcio após morte de um dos cônjuges. Como assim? Que notícia é esta? Fiquem comigo nesse vídeo que eu vou ler com vocês aqui, compartilhar essa notícia que me chamou bastante atenção, mas quero te explicar para melhor compreensão. Olá a todos, meu nome é Daniel Pacheco, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meus amigos, eu quero reagir aqui a uma notícia que eu estava vendo aqui na data de hoje e me chamou a atenção porque normalmente na mídia a forma como a notícia ela é transmitida pode causar muita confusão na cabeça das pessoas. Vou voltar para a tela com a notícia para que vocês possam entender bem do que se trata. Justiça concede divórcio após morte de um dos cônjuges. E se a gente ler apenas o título da matéria, a gente não vai conseguir concluir como se deu esse divórcio, ou ainda pode nos levar ao equívoco de imaginar que mesmo com uma pessoa falecida, aquele cônjuge viúvo, que na verdade gostaria de ter sido divorciado, ingressou com o processo e obteve o divórcio, como eles chamam, pós-mortem. Mas isso não é verdade. Vamos lá. A juíza de direito da Terceira Vara de Família e Sucessões de Santos, em São Paulo, determinou o divórcio pós-mortem com efeitos retroativos à data, veja bem, a data da propositura da ação em decorrência do falecimento do cônjuge e após a citação dele no processo. Então, meus amigos, evidentemente que, na verdade, já existia um processo de divórcio em trâmite quando esse cônjuge, esse ex-cônjuge, na verdade, faleceu. Sendo assim, e como ele já havia sido regularmente citado para se defender no processo de divórcio, a juíza entendeu por bem decretar o divórcio por conta do falecimento dele e não extinguir o processo como seria o natural, como seria, digamos assim, regularmente o procedimento que a lei determina. Porque com a morte de uma das causas, a morte de uma das partes se extingue o processo. É isso que diz o nosso Código de Processo Civil. Porém aqui, veja só que interessante, relata que a juíza destacou, inclusive, que a jurisprudência vem admitindo a possibilidade do decreto de divórcio pós-morte em hipóteses de falecimento do cônjuge no curso da ação, quando já manifestada a vontade de qualquer uma das partes de se divorciar. Ela salientou que a alteração deve necessariamente ser precedida de regulamentar comunicação à parte contrária pela citação, como é o caso dos autos. Então, o que aconteceu aqui? Houve o processo de divórcio, a parte, na verdade, a ex-esposa ingressou com um pedido de divórcio, o ex-esposo, o ex-cônjuge, ele foi citado, neste meio tempo ele veio a falecer, ou seja, o processo ainda tramitava, não tinha sido decretado não tinha sentença decretando esse divórcio, quando então ele faleceu. Como eu disse antes, normalmente o processo se extinguiria. Aqui a juíza, como é que eu posso te dizer? Muito interessante o ponto de vista dela, eu concordo com esse ponto de vista. Ela decretou então o divórcio e não deixou essa pessoa, essa autora da ação de divórcio, manter então o estado civil como viúva, e sim divorciada, porque essa era a vontade dela antes do falecimento daquele cônjuge, que já havia inclusive sido comunicado no processo. Lembrando ainda, meus amigos, que divórcio ele é o que nós chamamos de direito potestativo, ou seja, é um direito que cabe àquela parte exercer, a parte que realmente quer o exercício do seu direito, cabe a ela esse exercício e isso não pode ser contestado. Então, a realidade é que hoje, se uma pessoa quer se divorciar, o marido ou a esposa não vai poder se defender em relação ao pedido de divórcio. O juiz não pode deixar de aplicar o divórcio no caso concreto. Então aqui nada mais, nada menos, a juíza aplicou essa realidade, mesmo com uma das partes já falecida, ela deixou de extinguir o processo e decretou a sentença de divórcio. Enfim, eu quis trazer essa notícia aqui com vocês para trazer uma certa atualização. Achei interessante, normalmente eu trago notícias aqui
que me deixam nervoso e eu contesto elas, e essa eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse formato mais curto de vídeos. Se gostaram, por favor, deixe seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.